saúdo a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. A minha palavra neste altar é de gratidão ao Senhor pela bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua escolha em ter me escolhido para ser útil na sua obra. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, irmã Adriana, que está na intercessão sempre por este programa, por esta igreja, por este ministério. Atos capítulo 27, versículo 14, está escrito: mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Herquilão. Versículo 20: e não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Versículo 29: e temendo dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que visse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado, o bateu ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa. Disse Paulo ao centurião e ao soldado: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-nos. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, o texto que nós lemos é um texto onde Paulo se expressa. É um texto conhecido da igreja. E nesta manhã eu quero falar sobre 4 fortes âncoras para as tempestades da vida. As 4 fortes âncoras para a tempestade da vida. Paulo saiu do porto da Judeia para a Itália como prisioneiro, só que acusado pelo judeu de pertencer à seita dos nazarenos e pregar contra a lei de Moisés, a fim de se apresentar ao imperador romano Júlio César. No trajeto, uma grande tempestade se levanta e por vários dias ficam à deriva, sendo levado de um lado para o outro pelo vento, pelo mar, pela agitação, para que o navio não se arrebentasse em uma rocha, em um pedaço, em um esforço para salvar o navio e suas próprias vidas. Eles lançaram 4 âncoras no mar. Infelizmente, amados e queridos irmãos, essas âncoras se mostraram ineficazes. Infelizmente, essa âncora, elas foram lançadas contra a tempestade e o navio acabou por se perder. No entanto, a borda deste navio estava o homem, estava dentro deste navio, estava a bordo, estava junto, estava num lugar do caminho, só que estava um homem chamado Paulo, e ele era um homem especial por várias razões. Primeira razão, ele era o Filho de Deus. Segundo,
ele era um homem em uma missão. Terceiro, ele era um homem de fé. O quarto, ele estava em comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por causa de quem ele era, Paulo estava ancorado no meio daquela tempestade. E mesmo que o navio não estivesse, aqueles marinheiros jogaram 4 âncoras no mar, na tentativa de firmar o navio sobre aquele mar, sobre aquela terra. E essas âncoras falharam. Essas âncoras não deu certo. Ao ler este texto, percebo que Paulo também tinha 4 âncoras. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E essas âncoras o firmaram durante a tempestade, mesmo danificando, mesmo que o navio tinha sido abalado de um lado para o outro, danificando, Paulo conseguiu permanecer firme. Paulo permaneceu forte. Paulo não desistiu. Paulo não ficou frustrado. Paulo continuou, e eu gostaria de compartilhar com você as âncoras que Paulo manteve, que âncoras que Paulo estava estável durante a tempestade, durante a caminhada, durante a viagem, durante o percurso. Louvado seja Deus. E veja bem, essas mesmas âncoras estavam disponíveis para mim e para você. Essas âncoras que Paulo lança, essas âncoras que Paulo joga sobre o mar, para firmar o navio nesta tempestade. Essas mesmas âncoras caminha comigo e caminha com você. Essas 4 âncoras estão no meu ministério e estão no teu ministério. Me permita compartilhar essas 4 âncoras fortes para os mares da tempestade da vida. Essas 4 âncoras a qual o Senhor guardou, a qual o Senhor escolheu para mim e para você. E lá vai a primeira forte âncora. A primeira forte âncora é a presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ao mesmo meio da tempestade, Paulo descobriu que não estava sozinho. O Senhor veio a ele para ministrar a paz em seu coração. Sempre que nós estamos em um lugar assustador, sempre que nós estamos em um lugar que não estamos se sentindo acomodado, sempre que nós estamos num lugar que a gente está desconfortável, mas dependendo do lugar que nós estamos, aleluia, mas se tem a presença de Deus, podemos descansar nas asas do Onipotente. Aleluia. Por quê? Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Louvado seja Deus. Independentemente da tempestade que atire sua vida, a minha vida, se estivermos a mesma confiança que Paulo teve em seu relacionamento com o Senhor, aleluia, então podemos ter fé em sua promessa de estar sempre conosco, guardado, aleluia, protegido, porque só quem está direcionado, só quem está protegido, quem tem a graça, quem tem a presença do Espírito Santo. A tristeza cai por terra, o medo desaparece. Se tem a presença de Deus, tem luz. Se tem a presença de Deus, tem paz. Se tem a presença de Deus, tem alegria. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso amigo, o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Se tem presença, não falta nada. Aleluia. Pode até não ter dinheiro, pode até não ter alegria, pode até não ter paz, mas se a presença de Deus chegou, se a presença de Deus se aproximou de mim e de você, pode dormir tranquilo, porque a bondade e a misericórdia nos protegerá de todo mal. Praga alguma chegará na tua tenda, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu e a tua casa, a tua família não serão atingidas. Aleluia. Quem sentir
positivo é saber que nunca enfrentaremos um instante de vida por conta própria. Todo passo, todo vale, toda montanha será agraciada por sua presença. Aleluia. Pode vir a tempestade, pode vir o vale, mas se a presença de Deus estiver comigo e com você, vai ter bonança, vai ter paz, porque vós sois o templo de Deus vivo, como Deus disse: eu habitarei neles e andarei com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi. Seria uma bênção do céu se desfrutarmos da presença manifestada do Senhor como Paulo. Mas mesmo quando você não pode vê-lo, Ele ainda está lá, agindo, protegendo, aleluia, nos guiando, sendo Deus em nossa vida, sendo Deus em nossa casa, sendo Deus em nosso ministério. Descansa o teu coração, porque começa a jogar a primeira forte âncora da tempestade, que é a presença do Espírito Santo de Deus. 4 fortes âncoras para a tempestade da vida. E a primeira forte âncora para a tempestade da vida é a presença de Deus em nossa vida. O mundo pode se abalar, mas se temos a presença de Deus, estamos protegidos. Aleluia. Estamos guardados. Louvado seja o nome do Senhor. Lá vai a segunda forte âncora, a promessa de Deus. Paulo joga a segunda âncora, e a segunda forte âncora é a promessa de Deus. É a promessa do eterno. Versículo 24. Está escrito assim: dizendo Paulo: não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus deu todos quanto navegam contigo. Portanto, os varões têm de bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Quando Paulo enfrentou aquela longa e terrível tempestade, o Senhor veio a ele com uma promessa preciosa. E lembrou a Paulo que ele estaria diante de César, e que todos os que estavam no navio deveriam ser poupados. Também para Paulo apenas ter uma palavra de Deus era o suficiente para ancorá-lo e dar-lhe a segurança necessária. Suas promessas são firmes e verdadeiras. Quando o Senhor chega para resolver problema, quando o Senhor chega na minha vida e na tua vida, é para a solução. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 3, versículo 4. Sempre seja Deus verdadeiro em todo homem mentiroso. Hebreus capítulo 6, versículo 18. É impossível que Deus minta. Isaías capítulo 40, versículo 8. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre. O que prevalece na minha vida e na tua vida não é a palavra do homem, não é a palavra do juiz, não é a palavra do promotor, do advogado, do médico. O que vai prevalecer na minha vida é a palavra do Senhor. É o que Deus diz, não é o que o homem diz. Não é o que o homem pensa, é o que Deus decreta.
não é o que a família está falando, é o que Deus decide. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque a última palavra quem determina na minha vida, a última palavra quem determina na tua vida, a última palavra quem determina na tua casa, a última palavra quem determina no teu negócio, a última palavra quem determina no teu relacionamento, a última palavra quem determina no teu filho, a última palavra quem determina na vida do teu esposo, a última palavra quem determina na tua casa, a última palavra quem determina na tua parentela, a última palavra quem determina no vizinho da direita, da esquerda, no da frente e de trás, a última palavra quem vai determinar lá no teu trabalho, a última palavra quem determina ainda é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor que vai determinar tudo. O homem pode até falar, mas não cumpre, mas quando Deus se levanta, Ele promete o que Ele cumpriu, vai prevalecer, é a palavra do Senhor na minha vida e na tua vida. Seca-se a erva e cai-se as flores, mas a palavra do Senhor, aleluia, Deus permanece para sempre. O que Deus falou na tua vida vai se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele falou está dito, o que Ele decretou está decretado. Ninguém muda os planos de Deus, ninguém muda os projetos de Deus. O que Deus decretou está decretado. Se Deus disse que vai fazer, vai fazer. Se Deus disse que tem livramento, tem livramento. Se Deus disse vai ter paz, vai ter paz. Se Deus disse eu estou tirando a tristeza e colocando a alegria, vai ter. Se Deus disse eu estou colocando tudo no lugar, é porque Deus vai colocar tudo no lugar. Se Deus está dizendo receba paz, é porque vai ter paz. Se Deus está dizendo eu sou o Deus da tua vida, é porque Ele está cuidando. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida da tua casa. Descansa nesta manhã, porque quem comanda, quem controla, quem age, quem cumpre, quem está governando é o Pai, é o Todo-Poderoso, é o leão da tribo de Judá. É Ele quem pode, é Ele quem manda, é Ele quem age, é Ele quem cumpre, é Ele quem faz. Ninguém muda uma vírgula sem a permissão de Deus. Se Deus disse que vai desagavetar, se Deus disse que vai tirar de baixo e colocar em cima, é porque Ele vai. Se Ele disse que vai assinar, é porque Ele já assinou. Porque Deus não está preparando para mim, para você, o promessa e o sonho. O que Deus tem para mim, para você, já está pronto. O que Deus decretou para mim, para você, Deus não vai preparar não, já está pronto. Já está pronta a promessa. Já está pronto tudo, aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia contém um total de 8.810 promessas. Aleluia, existe 7.487 promessas de Deus para o homem. Cerca de 85% de todas as promessas da Bíblia Sagrada. Existe 991 instância de uma pessoa fazendo uma promessa a outra pessoa. Existe 290 promessas do homem para Deus. Existe 29 promessas feitas pelo anjo, a maioria delas encontrada em Lucas. Existe 9 promessas feitas por aquele velho mentiroso, o diabo. Por exemplo, sua promessa de dar Jesus todos os reinos do mundo, se ele cair e adorá-lo. Aleluia. Promessas são feitas por um espírito maligno, são feitas por Deus Pai Todo-Poderoso Filho. Não caia na armadilha de Deus. O que vai prevalecer é a promessa de Deus. O diabo é o pai da mentira, mas Deus, Ele não é homem para que minta. Vai se cumprir o que Deus prometeu na tua vida. São feitos por Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a promessa de Deus. A glória. O capítulo mais destacado no que diz a respeito às promessas está no Salmo 37. Praticamente todo o verso é uma promessa maravilhosa. Louvado seja o nome do Eterno, o nome do Cordeiro, que foi rasgado, moído na cruz do Calvário. É a promessa de Deus quem prevalece na minha vida e na tua vida. É a promessa de Deus. Sem promessa de Deus a gente não estaríamos aqui. Sem a promessa de Deus nós não estaríamos vivos.
Nós somos dependentes da bondade de Deus. Estamos firmes no Senhor. Estamos livres do pecado. Salmo 37, verso 3, 4 e 5. Confia no Senhor e fazei o bem. Habitarei na terra e verdadeiramente sereis alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intuitos. Então descansa no Senhor, confia nele e tudo Ele vai fazer na minha vida e na tua vida. Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele e tudo Ele fará. No firme, aleluia, fica na postura, permanece no teu caráter e no firme, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Permanece na abundância de Deus, permanece firme, alicerçado na âncora da promessa de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A terceira forte âncora da providência de Deus. A terceira forte âncora da providência de Deus. Louvado seja Deus. Paulo, não temas, versículo 24, está escrito, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que te dou todos quantos navegam contigo. A mensagem de Deus para a vida de Paulo é o suficiente. É quando Deus toma a providência de agir na vida de Paulo. Quando Deus toma a providência de falar conosco, é porque Deus tem cuidado comigo e com você. E o cuidado de Deus ninguém tem. Amor de mãe, de pai, amor de esposa, de esposo, de filho, de filha. Porque nós temos que amar mais a Deus do que todas as coisas. Então o amor de Deus na minha vida e na tua vida é o suficiente. A presença, a promessa de Deus na minha vida e na tua vida. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Somos dependentes da promessa. Somos dependentes da providência de Deus. Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César. Deus estava dizendo a Paulo: eu providenciei a tua viagem. Aqui tudo quanto aconteceu vai te conduzir ao teu destino, ao imperador de Roma. E você, Paulo, está debaixo da minha vontade. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus. E esse é o tipo de confiança que permitirá que você grite na face do diabo, mesmo enquanto a tempestade ainda se agrava. Mesmo enquanto a tempestade nos traz medo. Então Jó se levantou, rasgou as vestes, raspou a cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 20 e 21. Mesmo diante da promessa de Deus,
Os homens no navio lutaram, temeram e se preocuparam no meio da tempestade. Havia apenas um homem a bordo que estava curtindo a viagem. O homem que estava a bordo, que estava descansando, que estava tranquilo, debaixo da promessa, debaixo da providência de Deus. Quem está debaixo da promessa e quem está debaixo da providência de Deus não se preocupa com a viagem. Quem está debaixo da providência e da promessa de Deus não se preocupa com o dia de amanhã. Quem está debaixo da promessa e da providência de Deus não se preocupa com ninguém. Simplesmente descansa nas asas do Onipotente. Aleluia. Quem está debaixo da providência de Deus não se atrapalha com nada. Aleluia. Quem está debaixo da promessa de Deus confia naquele que fez a promessa. Confia naquele que fez a providência. Paulo, por quê? Porque ele creu em Deus. E ele sabia que Deus estava trabalhando e usou essa verdade como uma âncora. A âncora da providência. A âncora do movimento, do diálogo. Ele disse para Paulo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. Providência. Ele ficou guardado no Senhor. Vivemos um dia em que os homens estão abordando o navio a um ritmo alarmante. As tempestades da vida os atacam. Aleluia. E eles fogem da igreja. E eles fogem do navio. Por pouca coisa. A gente não pode falar nada que não dá mais. Não quero mais, não vou mais. Por pouca coisa. Estão saindo do navio. Largando as âncoras da providência. Abandonando a âncora da promessa. Jogando a âncora fora. Não pode. Se Deus te escolheu, permanece dentro do navio. Posso lembrá-lo de que o melhor lugar para se estar nas tempestades da vida é no navio. É debaixo da providência de Deus. Ah, mas a luta, a tempestade. Não, Deus faz um caminho na tempestade e você passa pé enxuto. A providência de Deus vai te guardar. Ah, porque eu estou decepcionado com A, com B, com C, com D. Fala o alfabeto todo. Fala até a vogais. Mas o que importa para mim e para você é que Deus tem providência neste deserto e nesta tempestade, rapaz. Descansa o teu coração. Deleita no Senhor e Ele, aleluia, concederá o desejo do teu coração. Nos ataques já fogem. A tempestade, aonde o Senhor quer que você esteja, se você deixar o navio, poderá enfrentar a fúria da tempestade. Permanece no teu lugar, permanece na postura, permanece no melhor lugar, que é na casa de Deus, porque esta é a porta do céu. Paulo estava tranquilo, descansando. Paulo estava nem assustado, confiante no Senhor, na sua providência, confiando naquele que prometeu a promessa, confiando naquele Todo-Poderoso, confiando no leão da tribo de Judá, no grandão da Galileia, no eterno, no Salvador. Aleluia, porque Ele é luz para o meu caminho. Ele é a paz, Ele é a bússola, Ele é a jornada. Aleluia, então permanece no Senhor. Fica na vontade, fica onde o Senhor te plantou. Pode ter certeza de que o trabalho providencial dEle em sua vida será realizado. E Deus diz nesta manhã: tu, porém, vai até o fim. Eu vejo Deus dizendo a Paulo: Paulo, tu, porém, vai até o fim. Confia na minha providência. A quarta âncora, já estou partindo para a conclusão. As quatro, para finalizar, a quatro forte âncora, o trabalhar de Deus. A primeira forte âncora,
Louvado seja Deus. A primeira forte âncora, a presença de Deus. A segunda forte âncora, as promessas de Deus. A terceira forte âncora, a providência de Deus. E a quarta e última âncora, a âncora do trabalhar de Deus. Ninguém entende isso aqui. Está para nascer um homem, pastor Edinaldo, para descobrir como é que Deus trabalha, pastor Márcio. Não tem tecnologia, não tem astronauta, não pode criar o que for, ninguém vai entender e compreender como é que Deus trabalha. É como eu falei, Deus faz banquete até no deserto. Como é que se entende? Alguém na prova, alguém na luta, passando por dificuldade, e quando sai na porta é com um sorriso no rosto, é dando glória a Deus aonde chega. Quem entende isso? Quem vai entender? E às vezes até a família, alguém fica assustado. Como é que uma pessoa vive assim? Na luta, na prova, sem alegria, sem ter ninguém. E quando vê alguém, mas faz maior alegria, ninguém vai entender. Para melhorar, ninguém vai te entender. Porque só quem entende é quem tem, e quem agir, e quem pertence o trabalhar de Deus. Versículo 44 está escrito assim, desta forma. E nos demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. A salvo. Ninguém se perdeu. Ninguém saiu ferido. O que o Senhor disse a Paulo e o que Paulo acreditava que aconteceria, aconteceu. Todos chegaram em segurança à costa. Deus guardou sua palavra e Ele poupou a todos a vida. Porque desde a iniquidade, Isaías capítulo 64, versículo 4. Porque desde a iniquidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Lamancho leva a súria. Que leva a séria. Deus é capaz de resolver tudo isso e muito mais. Ele irá levá-lo através da sua tempestade. Pode aparecer que o barco vai afundar. Pode aparecer que a tempestade da vida vão prevalecer. No entanto, quando as ondas se acalmarem, quando os ventos se cessarem, pararem de soprar, quando as chuvas cessarem, quando as nuvens da tempestade se afastarem para o horizonte, você verá que Deus estava no controle de tudo e de todas as coisas. Eu posso ter a certeza disso. Nenhuma tempestade na vida é capaz de afastá-lo do curso que Deus determinou para mim e para a sua vida. Ele o protegerá durante a tempestade e o entregará com sucesso ao porto seguro da sua glória. O céu nos espera e vamos chegar no céu vivo para a glória de Deus e vamos adorá-lo em espírito e em verdade. E quando chegar lá no céu, nós iremos cantar: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Tem âncora no teu ministério, tem âncora no teu louvor, tem âncora aí de joelho, tem âncora, tem a presença, tem a graça, tem o poder, tem o livramento de Deus na minha vida e na tua vida. Tem promessa de Deus. O fato é que ele não salvou para perder o domínio dele. Em uma tempestade, ele salvou você. Ele me salvou. Aleluia. Para a sua casa, para a sua glória. E é exatamente isso que ele fará. João capítulo 14, versículo 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar.
E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. É a âncora. Não vai sair ninguém ferido. Deus protegerá. Praga alguma chegará na tua tenda. Ninguém vai se ferir. A mão de Deus, eu vou profetizar que a mão de Deus está estendida sobre a tua vida. A mão de Deus está estendida sobre a tua casa. A mão de Deus está estendida sobre a tua família. A mão de Deus está guiando pela direita, pela frente e detrás. A mão de Deus está estendida sobre as nossas vidas. Aleluia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu e a tua casa não será atingida. Tem âncora aí, e Deus vai distribuir a âncora. Se prepara para a movimentação de Deus nesses últimos dias, que virá um grande avivamento, mas só vai alcançar esse grande livramento quem está na postura de Deus, com a âncora na mão. O trabalhar de Deus, a providência de Deus, a promessa de Deus, aleluia. Descansa, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, e Ele concederá o desejo do teu coração. Para conclusão, aleluia, você está com as suas âncoras lançadas no Senhor? Se tiver, poderá resistir às tempestades da vida. Caso contrário, esteja preparado para ser assoprado pelos ventos da adversidade. Eu gostaria de ancorá-lo e apresentar a você nesta manhã o homem que está com as âncoras nas suas mãos. O Senhor dos exércitos. Senhor, não posso consertar minha situação, não posso acalmar os mares, revolta da minha vida, e não posso ainda conter os ventos que sopram contra mim. Preciso de ajuda hoje, o Senhor vai te ajudar. Preciso de paz, o Senhor é paz. Preciso de alegria, o Senhor é alegria. Preciso descansar, Ele é o descanso. Ele cuida de mim e de você nos mínimos detalhes. Estou decidido a confiar em Ti para caminhar na minha tempestade e falar da paz quando for Sua vontade. Fazê-lo, não temerei, não me preocuparei e não lutarei. Confiarei em Ti para fazer o melhor para mim e para Ti. Quando você chegar em um lugar de total confiança diante do Senhor em sua tempestade, isso chama a atenção dEle. E tenha certeza que Ele fará algo por você. E você que ouviu esta mensagem nesta manhã e foi tocado pelo Espírito Santo e estava pedindo a Deus: Deus, eu quero a Tua providência. Deus, eu estou precisando do Teu trabalhar, do Teu agir. Deus, eu quero confiar mais em Ti. Cadê a primeira vida que quer jogar as 4 âncoras na tempestade e ter certeza que Deus vai guardar, que Deus vai cuidar, que Deus vai livrar? Levanta a sua mão e diga: eu quero aceitar esse Jesus que está com as âncoras na mão para distribuir para mim e para os meus irmãos. Levanta a mão e diga: eu aceito Ele nesta manhã. Eu quero viver uma vida de paz. Eu quero voltar a ter alegria. Escreva aí: eu aceito. Eu quero voltar a ter a comunhão com o Rei da Glória. Escreva aí: eu quero me reconciliar hoje. Não dá mais para lutar sozinho, não dá mais para viver sozinho. Eu quero ter alegria, eu quero voltar a ter paz. Escreva aí: eu quero aceitar a Jesus novamente.